Oi, amores! Hoje eu tô aqui mais uma vez com os meus cabelos rosa. Sabem que rosa, gente, não tem variação. Cabelos rosa, tá bom? Estou aqui mais uma vez e hoje para falar de um dos livros mais lindos do mundo. Esse livro é o segundo livro mais traduzido do mundo, então ele é um clássico internacional, muitas vezes relativizado. As pessoas falam, livro de Miss, leitura fácil, livro infantil, não tem nada de livro infantil, esse livro é para salvar a sua vida, é lindo, e para salvar também a sua redação, porque ele é extremamente sensível. Então, para temas subjetivos, para temas objetivos também, eu vou te mostrar como que você vai arrasar na redação usando O Pequeno Príncipe. Então, vamos lá. O Pequeno Príncipe, o terceiro livro mais vendido no mundo, o segundo mais traduzido, cujo autor é, vamos ver se eu vou acertar, Antoine de Saint-Exupéry. Então, O Pequeno Príncipe, ele vai contar a história de um piloto que sofreu um acidente e caiu em um lugar na África, no deserto. E se a gente pensar a história do autor com a história que ele conta no livro, muitas vezes vocês vão perceber que é uma metáfora da vida do próprio autor. Isso faz que esse livro não tenha nada de infantil. É importante, de repente, que as crianças leiam para que as crianças pensem a vida, porque ele vai falar muito da alma humana e de como, com o crescimento e com a vida adulta, a gente deixa escapar, às vezes, o que é mais importante, o que é mais especial da nossa vida. Então, tudo começa com uma epifania, ele vai lembrar, uma nostalgia. Quando eu tinha 6 anos, vi num livro uma floresta, ele conta que ele fez um desenho, tal, o famoso desenho da jiboia, e aí ele conta que ele escreveu um desenho, ele fez um desenho e mostrava para as pessoas, e as pessoas falavam que era um chapéu, e ele falava que os adultos, a conclusão da tese inteira do livro é: os adultos não conseguem ver, né? Então ele vai falar assim: os adultos me aconselharam a esquecer desenhos de jiboias abertas ou fechadas. Em vez disso, me interessar por geografia, história, cálculo e gramática. Opa, parou aí. Primeira coisa da sua redação, vamos lá? Em O Pequeno Príncipe há o debate sobre vocação profissional e sobre como muitas vezes os nossos pais vão nos impor um padrão de vida, não pelo nosso mal, mas um padrão de vida que engendre apenas um sucesso financeiro. Então, por exemplo, ele vai falar assim: me falaram para eu largar isso e começar a me preocupar com geografia, história, cálculo e gramática. A diferença, gente, começou aí na diferença entre o raciocínio de criança e o raciocínio dos adultos. Segundo tema, a criatividade infantil. Outro tema, a valorização do conhecimento formal em detrimento de outras habilidades. Então, quantas vezes dentro dessa nossa sociedade, às vezes a pessoa tem vocação, inspiração. Nossa, você tá aí às vezes gravando o seu vídeo e sua inspiração é isso, jogando sua bola, dançando balé, mas a sociedade ela é moldada de uma forma em que todas as crianças em determinadas idades elas têm de ver a mesma coisa, terem as mesmas experiências, e isso entra em xeque até mesmo, gente, o perfil educacional. Em alguns lugares no mundo, em que a educação, inclusive, é muito mais desenvolvida que a nossa, crianças de diferentes idades estudam juntas, porque as habilidades são diferentes. Às vezes eu tenho interesse para determinada área e tenho esse interesse muito jovem ou mais tarde, e às vezes eu não tenho interesse de ficar estudando a mesma coisa que todo mundo. Então é muito maçante. A gente ainda tem a escola da década de 80, em que as pessoas estão enfileiradas, o professor está lá na frente, a gente escuta e a gente não é induzido a pensar, a gente só recebe informações, e essas informações são fundamentais, porque senão depois você não tem dinheiro para comer. E aí ele fala: foi assim que eu desisti de uma magnífica carreira de pintor. E é tão engraçado porque efetivamente é a história de um piloto de avião, e ele é um piloto de avião. E será realmente que houve esse desenho? Será realmente que ele foi tolhido da sua imaginação e da sua criatividade e do que ele efetivamente gostava de fazer? Enfim.
A falta de liberdade para o desenvolvimento da vocação e como muitas vezes o sistema moderno em que a gente vive, a própria perspectiva capitalista, direciona e determina as nossas vidas. Gente, logo nas primeiras páginas, quando você lê isso aqui, é para você pensar o que é a vida adulta. Será que o mundo está nos colocando para sermos todos iguais? Se a gente pensar a quantidade de adolescentes e jovens que querem cursar os mesmos cursos e são sempre os mesmos, e a competição que isso acaba engendrando, né? Será que efetivamente a gente não está perdendo vocações? Será efetivamente que outras vocações não tinham de ser bem remuneradas para que as pessoas pudessem ser efetivamente elas mesmas? Será que as identidades das pessoas não estão sendo tolhidas por um sistema que nos engessa e nos coloca com uma vida muito comum e muito padrão? Enfim, essa é a primeira crítica que eu quero levantar e a primeira forma em que você vai usar o Pequeno Príncipe na sua redação. Então você está falando de repente da educação da escolha profissional, a redação da escolha profissional, e você vai falar: isso se faz evidente no livro Pequeno Príncipe, clássico internacional, em cuja história um piloto de avião se questiona pelo fato de, quando criança, ser tolhido da sua criatividade e ter sido induzido ao estudo formal e padrão, estudando as coisas que todas as crianças deveriam estudar. Então, e dá para envolver, gente, até mesmo um pouquinho de Foucault aqui, que é o controle dos corpos, né, que as pessoas vão todas fazer a mesma coisa. Enfim, vamos continuar. Adultos nunca entendem nada sozinhos e é cansativo para as crianças ficar o tempo todo explicando tudo. Aí há, sem dúvida, o conflito de gerações, o clássico conflito de gerações. E esse clássico conflito de gerações pode aparecer como argumento nas redações sobre alienação parental, nas redações sobre conflito mesmo de geração, nas relações de até violência contra crianças. As tradicionais surras e palmadas são recursos educativos ou punitivos. A lei da palmada ainda é uma lei que não caiu em tantas provas e que tem de ser discutida por adultos, por crianças. E aí, bate ou não? E como que é essa relação adulto-criança? Então, será também que para a criança não é difícil ficar explicando tudo? E será que o adulto também não vê a criança como uma criança ansiosa que pergunta tudo? Será por que essa linguagem não se coaduna, né, dentro desse contexto? Será que os pais conversam com seus filhos e os filhos conversam com seus pais? Ou será que os pais estão ocupados fazendo as suas tarefas, deixando seus filhos de lado? Ou ainda será que os pais querem falar com seus filhos e seus filhos estão imbricados com o celular na frente? Então, essa questão do diálogo entre pais e filhos também é um outro tema muito importante. Bom, colocaram-me no seu nível. Agora eu falava de esportes, política, gravatas, e os adultos ficavam satisfeitíssimos. Nossa, que homem sensato. Bem, então de repente ele se vê ali acidentado e ele tem pouca água, e aí daí a importância da água, tal, e ele fala: meu Deus, e agora? Mas de repente ele encontra um menininho, e aí que a história começa. E ele vê aquele menininho, há quem possa pensar em uma alucinação, mas enfim, ele vê esse menininho e o menininho chega perto dele e fala assim: você pode desenhar um carneiro? E ele fala que ele não é bom em desenhos, e aí ele lembrou que tinha estudado principalmente geografia, história, cálculo, gramática, e disse ao homenzinho, com uma pontinha de mau humor, que não sabia desenhar. Aí o menino disse: não tem importância, desenha um carneiro. Aí ele faz o desenho, tal, do carneiro. Ele fala: não, mas esse carneiro aí tá muito velho, não dá, desenha um carneiro, desenha um carneiro. Quando ele percebe que não vai conseguir acalentar o menino com esse desenho desse carneiro, ele vai e desenha uma caixa e fala: o carneiro tá aí dentro. Aí o menino fala: esperto, realmente o carneiro tá aí. E por que ele queria um carneiro? Ele vai
Aí ele fala assim, foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. E aí ele começa a conversar com esse príncipe, às vezes ele responde as perguntas, às vezes não. Mas o príncipe diz que não é desse planeta, que vive em um outro planeta, que é o asteroide B612, e aí ele vai, aqui começa, gente, uma outra situação, porque ele fala assim, na época havia uma ruidosa demonstração sobre a descoberta desse asteroide que era muito pequeno, e foi um congresso internacional de astronomia. No entanto, a pessoa que estava apresentando, ela não foi levada a sério porque ela não estava com roupas adequadas. Aí aqui começa... Porque sabe o que ele faz? Ele vai dando uma agulhada na vida adulta, falando assim, olha aí como é que vocês são horrorosos. Aí começa a perspectiva de a vida por aparências, não atribuir legitimidade ou confiança a pessoas pela aparência. Ou seja, logo no começo da história do Pequeno Príncipe, a gente tem o debate do preconceito. Então, se você for escrever uma redação sobre preconceito, você pode falar, isso se faz ilustrado na obra Pequeno Príncipe, quando o estudo do asteroide foi negado em virtude de a pessoa usar roupas tidas como insuficientes para conferir confiança e legitimidade. Então, olha que coisa horrorosa. Atribuir legitimidade pela roupa que a pessoa veste, pela cor da pele, pela massa corpórea, né? Então, quais são os nossos juízos de valor e os nossos preconceitos? E aí ele fala que depois, o mesmo astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, num terno muito elegante, e dessa vez todos deram um braço a torcer. Se conto esses detalhes sobre o asteroide B612, revelo seu número, é por causa dos adultos. Adultos adoram números. E aí ele fala assim, quando contamos a eles sobre um amigo, nunca perguntam sobre o essencial. Primeira vez que começa a ideia do essencial no Pequeno Príncipe. Nunca dizem qual o som da sua voz, quais jogos ele prefere. Será que ele coleciona borboletas? Perguntam quantos anos ele tem, quantos irmãos, quanto pesa. Aí eu fiquei boladíssima, que nós efetivamente somos números. Tão logo crescemos, a gente precisa de um RG, a gente precisa de um CPF. A gente, no mundo adulto, a gente perde a subjetividade humana, as peculiaridades, aquilo que confere a nós a experiência de sermos únicos. Então, quando nós deixamos de ver o essencial, que é a subjetividade humana. Essa foi a minha crítica aqui, sabe? Então, primeiro, a vida por aparência, você pode pensar rede social, Instagram, pode pensar o próprio pensador contemporâneo Leandro Carnal falando, foi postado, logo aconteceu. Se não foi postado, não aconteceu. Como as pessoas estão cada vez mais presas à perspectiva da roupa, da aparência e de conferir legitimidade. Bom, esse tem 3 seguidores. Nossa, mas esse tem 1 milhão. Então esse é mais importante que esse. Será que a importância das pessoas está no número? Ou no fundo, todas guardam um coração com medo, com dúvida, com felicidade e chora quando morre e é feliz quando nasce. E a gente ainda pode associar essa perspectiva do essencial a Platão. Em A República, quando ele vai descrever vida boa, e vida boa é um conceito filosófico em que vários filósofos vão querer estabelecer o que significaria, né? O que seria essa vida boa. Então, quando Platão vai descrever, ele vai falar que a vida boa, o indivíduo só consegue saber se ele teve ou não uma vida boa após a sua morte. Então o indivíduo ele nunca vai saber efetivamente se ele teve ou não a vida boa, porque a vida boa vai ser descrita pelo legado que ele deixou. Então quando ele fala assim, não perguntam sobre o essencial, me lembra muito a República de Platão, que o Platão vai falar que a gente vai saber sobre a vida de alguém após a sua morte, como as pessoas o viram, como as pessoas falarão sobre ele. Não se, ele teve 3 filhos, teve isso, não.
Em que momento ele vai fazer falta? Qual é a contribuição singular que ele trazia ao mundo? Então eu acho que o essencial remete muito à nossa contribuição singular. E aí, gente, eu também posso associar o Pequeno Príncipe com um autor contemporâneo aclamadíssimo, Zygmunt Bauman. Quando ele fala em modernidade líquida, quando ele fala que a gente está perdendo a solidez e vivendo um amor líquido, uma era líquida, é porque a gente está deixando muito o essencial, que é o que nos singulariza enquanto gente. Então eu acho que durante toda a nossa vida a gente tem de viver buscando o que é singular em nós, que a gente tem sim de expandir e não de reduzir. Mesmo vivendo a rotina que a gente vive, fazendo todas as coisas padrões que a gente faz porque a gente está em sociedade. Mas o que é singular na minha vida, né? Quem é essencial para você, efetivamente? O que é essencial realmente para você? Será que é só o seu celular? Por exemplo, na época da pandemia, a tela, que era o vício para tirar o contato físico, muitas vezes agora é o que a gente não quer, porque a gente quer encontrar as pessoas, né? Então, o essencial aqui, eu acho que são as nossas singularidades. Esse livro é um livro internacional, então ele tem muitas leituras. Eu tô dizendo a minha para vocês, tá? As crianças precisam ter muita paciência com os adultos. Gente, quando ele critica as crianças precisam ter muita paciência com os adultos, eu posso pensar aí o próprio abuso infantil, a falta de paciência. Porque na real, muita gente fala assim, eu nem quero ter filho porque eu não tenho paciência com criança. Muitas vezes ninguém tem paciência com criança, logo grita. Acontece com a criança a mesma coisa que acontece com os idosos, a bestialização da fala. Assim, não liga, meu avô já tem 90 anos. O que tem ele ter 90 anos? Deixa ele falar. O que tem ele ser criança? Deixa ele falar. Então, aqui é irônico, chega a ser cômico quando ele fala isso, porque ele inverte a fita. Será que essa criança efetivamente ela sempre está errada? As suas ponderações sempre são incorreta? Enfim, não sei. Em que momento que a gente deixou de ser criança e perdeu determinadas coisas? Então eu coloquei aqui abuso infantil, violência contra crianças, pois os adultos supostamente não têm paciência com os pequenos. Então o choque de geração é muito, muito grande. Era uma vez o Pequeno Príncipe que morava num planeta um pouquinho maior que ele, e ele precisava de um amigo. Então era um planeta muito pequeno, só cabia ele. Um dia, gente, caiu lá uma semente de uma flor. Antes disso, ele vai falar dos baobás. Antes de eu falar da flor, que a flor é perfeita. Que isso, pelo amor de Deus. Enfim, antes disso ele vai falar dos baobás. E tem uma coisa muito interessante, que ele fala assim: com efeito, no planeta do Pequeno Príncipe, como em todos os planetas, existem ervas boas e ervas más. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis, dormem em segredo na terra. E quando elas crescem, a gente precisa tirar. Então aqui é muito assim a coisa de cortar o mal pela raiz, de saber o que a gente vai cultivar. E aí também a coisa do trabalho. Às vezes não é inconveniente adiar um trabalho para mais tarde, mas no caso dos baobás, porém, isso acaba sendo sempre um desastre. Então, se há uma semente má na sua vida, segundo o Pequeno Príncipe, amigo, corta logo ela. Não deixa isso para amanhã. Não fica assim, depois eu faço isso. Não faça isso. Porque isso pode destruir o seu mundinho, segundo o Pequeno Príncipe. E tem muita coisa de Heidegger aqui, de filosofia. Esse é um livro muito filosófico, né? Por isso que o planeta é pequeno. Ele, na verdade, ele está procurando um espaço para ele ficar dentro, quase como se o homem estivesse o tempo todo voltando para o seu útero materno, né? Na filosofia, aqueles que falam que pode se conceituar homem, que é melhor não se conceituar, mas se a gente for conceituar, é aquele que tem mãe, que está sempre buscando o espaço que seja confortável. Então ele não tem um mundo, um universo, ele tem um mundinho, que é o lugar confortável dele, é o microespaço dele. Tem muito disso, essa coisa aí da filosofia. E no meu microespaço eu tenho de cuidar para não ter a erva má. Enfim,
Certa vez caiu nesse planeta tão pequeno uma semente de uma flor, e era uma flor diferente, era uma flor com muitas pétalas, era uma rosa, pela qual ele se apaixonou. Então esse capítulo 6, ele vai falar do Pequeno Príncipe, primeiro da tristeza. Gente, aqui a gente pode usar nos temas subjetivos da tristeza, da solidão. Pequeno Príncipe, aos poucos compreendia a sua vida pequena e melancólica, uma vida triste, uma vida sozinha, e de repente chegou a flor, a rosa. Você não teve tempo para distrações, a não ser para a suavidade dos poentes. Então, o acalentar dele, o que ele gostava de ver era ver o pôr do sol. E aí, certa vez, ele ficou vendo 44 vezes um pôr do sol. Um dia que ele estava muito triste, porque ele disse que quando ele estava triste, ele via pôr do sol. O pôr do sol. Então, assim, ele cria uma amiga. O Pequeno Príncipe é uma história de amor. E essa história de amor não é só, assim, tem a história da amizade, mas aqui a rosa é uma metáfora de uma relação de homem e mulher. Muitos teóricos que estudaram o Pequeno Príncipe dizem que a rosa faz exatamente alusão à esposa dele, né? Enfim, é uma grande história de amor. E aí ele vai falar que os homens muitas vezes deixam de amar. Ele vai falar, conheço um planeta onde vive certo cavalheiro vermelho. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez nada a não ser fazer contas e somar. O dia inteiro, igual a você. Ele repete, sou um homem sério, sou um homem sério. Porque aí chega uma hora que o cara quer arrumar o avião e ele fala, não, eu sou um homem sério. Aí o menino fala, que homem sério? Homem sério o quê? Tenha fé na vida. Não é mais sério e importante que as contas de somar de um cavalheiro gordo e vermelho. Então ele vai falar a mesma coisa, né? E aí, gente, aqui ele vai ver se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas. Isso basta para que fique feliz quando a contempla. Sabe o que ele tá falando? Tá falando assim, deixa eu te contar uma coisa. Se você tiver um amor, isso é o que importa para que você seja feliz. Quando tinha um tema da UNB, que era um tema que falava sobre a morte, ele falava que ninguém queria ter a previsão de que fosse morrer. E ele falava assim, quando as pessoas têm previsão de que vão morrer, elas param de somar e de guardar, e elas procuram pessoas. Isso me marcou muito. E é isso que o Pequeno Príncipe está dizendo. Está falando que a felicidade está no amor de alguém. Sem dinheiro, a vida é muito triste. É muito triste, porque a gente precisa desse dinheiro, que a gente está nessa sociedade. Mas ele quer dizer que só isso não é suficiente. Está querendo dizer que tem gente que é tão rico, tão pobre, quer dizer, que só tem dinheiro. Não consegui ir adiante. Rebentou subitamente em soluços. Já era noite, aí o Pequeno Príncipe chorou, né? E aí ele fala, a flor que você ama não está em perigo? Porque o que ele queria? Ele queria o carneiro. Aí depois ele fala assim, então desenha uma focinheira pro carneiro, porque eu tô com medo do carneiro comer minha flor. E aí ele vai falar dessa tal flor. Só que assim, gente, a flor ela é muito vaidosa e eles brigam e ele fala com a flor e é um rolê assim, é uma fábula, né? Os seres são inanimados, o Pequeno Príncipe não pode conter a admiração do tanto que a flor é bonita e ele fala, nossa, mas você é chata. E ela fala, ai, não tô nem aí pra você. Aí ele fala, meu Deus, essa flor é bem complicada, mas eu amo tanto essa flor. E ele morre de contemplação por essa flor. Ele vai contando que ele faz um biombo pra flor, ele coloca uma redoma para guardar a flor, para que ninguém pegue, para que... Aí ele vai falar assim, as flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-las. E ele vai falar do tanto que o amor é contraditório, tanto que... Por que ele tá amando aquela flor, né?
que é tão arredia às vezes com ele, tem aquela redoma e tal. Enfim, a questão da redoma, outro fato é importante, a ideia da superproteção que impede o amadurecimento. Então, quantas vezes na juventude ou na infância, ou até mesmo quando a gente ama alguém, a gente quer super proteger e não deixar o outro solto, porque a gente quer colocar ele num cantinho só pra gente, né? Então, ele vai falar assim, eu vou aí, a gente tá discutindo demais, então ele foge da flor. Flor é complicado, ele percebe que ama a flor mais do que qualquer outra coisa, ele fica com medo, ele fala, eu vou viajar por outros planetas e depois eu volto, já que a gente tá aqui brigando. E aí ele meio que foge dessa flor e ele vai falar adeus pra flor. Aí a flor fala assim, então tira a redoma de mim. Aí ele fala, não, mas a redoma é o que te protege, você vai ficar resfriada. Ela, não, nem tá fazendo tanto frio assim. Aí ele fala, mas... E aí, vai acontecer alguma coisa. Aí ela fala... Tenho de aturar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Gente, esse livro é filosófico demais. Às vezes a gente tem de se expor a determinado perigo para ter um conhecimento abrangente do que é o mundo. Não há perigo, mas, sei lá, a vida, entendeu? A gente precisa, às vezes, sair da redoma para viver a vida, para conhecer o mundo. Então, a ideia de uma redoma, de uma superproteção, impediu o amadurecimento humano. Aí eu posso pensar isso para os relacionamentos abusivos, que as pessoas querem criar elas dentro de uma redoma, para pais superprotetores, para amigos. O quanto muitas vezes a gente não precisa tirar a redoma para que o outro vá e volte. Enfim. Essa parte também me pegou, pois ela não queria que ele a visse chorando. Era uma flor muito orgulhosa. Então ele fala, não fique aí parada, é irritante. Você decidiu partir, então vá. Então ela também gostava dele, né? E aí, gente, começam as viagens e o livro começa a ficar muito legal nessa parte, porque ele vai conhecer vários... planetas asteroides pequenininhos, e o primeiro que ele chega é um de um rei. O planeta é tão pequeno, só tem esse rei lá, ele andou o planeta todo, é quase o tamanho do dele, e aí ele chega lá e encontra o rei. Gente, capítulo 10 do Pequeno Príncipe, ele vai falar da viagem a um planeta na qual ele encontra o rei, e o rei fala, eu ordeno que você chegue. Aí ele fala, oxe, eu já cheguei. Aí ele fala, não. Aí ele boceja, ele fala, eu ordeno que você pare de bocejar. E ele fala, mas é inconsciente, eu não consigo. Então eu ordeno agora que você boceje. Aí ele fala, mas eu não consigo. É na hora que vai, assim. Aí ele fala assim, mas por que você tem de ordenar? Porque eu sou o rei, eu mando em tudo. Eu sou o rei que tem todo o poder e domínio de tudo. Aí ele fala, nossa, entendi, ok. Aí ele fala, nossa, esses adultos são estranhos. Aí ele fala assim, você não tá surpreso de estar diante de tamanha majestade? Aí o menino, tipo assim, cagando, porque... Aí o menino fala assim, então tá bom, fica aí, eu tô indo embora. Aí ele fala assim, não, eu deixo você ser o ministro da justiça. Ele fala, oxe, mas por quê? Eu vou julgar quem? Tipo... Tá doido? Aí ele fala, olha, eu deixo você fazer o que você quiser, pode pedir que eu ordene. Ele fala assim, então tá bom, eu quero assistir ao pôr do sol. Aí o rei fala assim, se eu ordenasse a um general para ficar pousando de flor em flor, feito borboleta, ou escrever uma tragédia, ou se transformar em uma ave marinha, o general não executasse a ordem recebida, quem estaria errado, o general ou eu? Aí ele fala assim, cumpre exigir de cada um o que cada um pode dar. Prosseguiu o rei. A autoridade repousa antes de tudo na razão. Gente, sabe o que eu pensei quando eu li isso aqui? Eu pensei, primeiro, o quanto que as pessoas por poder às vezes se tornam ridículas, que o poder só faz sentido para ela, se tornam... enfim, vaidosas. E eu pensei na meritocracia, eu pensei foi nas vulnerabilidades humanas. Quando eu li isso aqui. Exigir de alguém, sabe, me lembra cortiço. Como que eu vou exigir que as pessoas do cortiço sejam diferentes, sendo que elas estão naquela relação? Me lembra da teoria do determinismo. Eu sei que a gente também não pode falar que todas as vidas vão ser iguais. Mas é muito fácil falar que é só transformar e que tá tudo certo. Entendeu?
Então essa parte me faz lembrar isso. E aí ele fala assim, vou te nomear ministro da Justiça. Qual o valor do título? Por que os homens gostam de títulos? Aí ele fala, mas eu vou julgar quem? Aí ele fala, tem um rato, mas você não vai poder julgar ele, condenar ele à morte, porque só tem um. Aí ele fala, não, eu não quero não. Aí ele vai embora. Eu te nomeio então meu embaixador. Ele fala, não, tudo bem. Aí ele vai embora falando assim, os adultos são muito estranhos. Pensou o pequeno príncipe. Vou seguir mesmo a minha viagem. Aí chegou em outro planeta. O outro planeta é o planeta do vaidoso. Gente, esse aqui, olha só. Chegou lá e aí ele falou, nossa, chegou um admirador. Aí ele fala, para o vaidoso todo mundo é admirador. Aí o vaidoso fala, em vez de dar bom dia, fala, bata as mãos uma na outra. Aí ele bateu, ele fala obrigada, aí ele tira o chapéu, fala, nossa, que chapéu estranho, é pra agradecer. Aí ele fala assim, aí ele bate palmas várias vezes pro vaidoso fazer um movimento com um chapéu, aí chega uma hora que ele fala assim, já tá chato, tem como fazer jogar o chapéu fora? Aí ele fala assim, mas o vaidoso não ouviu o príncipe, porque os vaidosos nunca ouvem nada, senão elogios. Sabe o que ele tá fazendo? Tá fazendo uma viagem a pequenos mundos, mas sabe que mundos são esses? Os nossos mundos. Ele tá entrando nos nossos problemas. E aí aqui eu tenho a ideia do egocentrismo, posso associar a ideia do narcisismo, né? Mito de Narciso. Posso pensar... Gente, isso é muito forte. Os vaidosos nunca ouvem nada a não ser elogios. É muito forte isso aqui. É muito forte. Aí ele fala assim, os adultos são realmente muito bizarros. Ele pensou consigo mesmo na maior simplicidade. Então, até a escolha lexical, né? Próximo planeta. Chegou lá, planeta do bêbado. Gente, eu fiquei chocada. O tanto que ele, por exemplo, que ele atribuiu a vaidade como uma desgraça, o poder como uma desgraça, ele ridicularizou a alma humana a partir disso. Agora ele tá ridicularizando a alma humana a partir da bebida, do vício. Então ele chega no planeta, o cara não tá falando nada com nada. Olha, os bêbados procuram razão para tudo na vida. E às vezes a vida deles sem a bebida não tem razão. Então, eu tô feliz, eu bebo, eu tô triste, eu bebo, eu faço tudo, eu bebo. E às vezes o essencial está no ato de beber. Eu acho que tem muito isso, assim. É bem coxinha, mas a ideia que eu tirei foi essa. Ufa, tô cansada já, mas a gente, ó, vai vencer, já tô acabando. Próximo pedaço, gente, a do empresário. Nossa, gente, essa chega a ser cômica. Ele chega no planeta, chega perto da pessoa, a pessoa tá assim, 3 mais 2, 5, 5 mais 7, 12, 12 mais 15, taranã, taranã, taranã. Ele fala, oi, bom dia. Ele fala, não tem um tempo. Continua, falando um monte de número, somando. A menina fala, aí a pessoa se irrita e fala, nos 54 anos que eu moro nesse planeta, só fui oportunado 3 vezes, só perdi a conta 3 vezes. A primeira foi há 22 anos, quando um besouro chegou aqui, que ninguém sabia de onde ele veio, ele importunou muito, fazia um barulho insuportável. Há 12 anos que eu tive uma crise de reumatismo, porque eu não paro pra fazer ginástica. Gente, olha que crítica. Eu não paro pra cuidar de mim, eu não paro pra ouvir o outro, porque eu tô contando o tempo inteiro. Ele repete várias vezes, não tenho tempo, não tenho tempo. E a terceira vez é com você agora, me atrapalhando. Aí ele falou, o que você tá contando? Nananana. Ele tá contando as estrelas. Gente, ó a loucura. Aí ele fala assim, e para que serve possuir estrelas? Serve para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém vier descobri-las. E aí refletiu o pequeno príncipe. Falando, ele pensou, ele parece o bêbado, só que ele não tá bêbado. E aí ele fala assim, mas quem disse que as estrelas pertencem a você? Então, são minhas, pois eu tive a ideia primeiro. Se alguém vê uma ilha primeiro e não tiver dono, é de quem viu. Aí ele fala até em patente, é engraçado. Me lembra Paulo Honório, de São Bernardo. Me lembra muito João Romão, do Cortiço, que fica buscando. Aí às vezes esse acúmulo nem faz sentido, já tá velho, cansado. Pois ele disse, possuo uma flor que rego diariamente. Possuo 3 vulcões que limpo toda semana, porque também limpo o instinto. Não se sabe o fato de eu possuí-los para
de eu possuí-lo ser útil para os meus vulcões. E é útil para a minha flor. Mas para você não é útil para as estrelas. Então, assim, o fato de ele ter o vulcão, ele é útil porque ele limpa. O fato de ele ter a flor, ele protege a flor. Ele fala, mas pra que você quer ter essa estrela? Para ser rico. Entendi. Aí ele vai embora. Ele chega em outro planeta, gente. Esse outro planeta aqui, ele encontra uma pessoa que está trabalhando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E antigamente o trabalho era racional. Eu apagava, era o acendedor de Porsche. A pessoa acendia Porsche, acendia Porsche, acendia Porsche. Só que aí ele apagava de manhã e acendia à noite. Só que com a mutação, uma rotação passou a ter 1 minuto e ele nunca mais parou de trabalhar. Ele não tinha tempo nem para pensar, ele só trabalhava. Só que ele era simples e o Pequeno Príncipe falou assim, eu me identifico mais com esse. Só que esse parou de pensar porque alguém imputou esse trabalho repetitivo para ele, ele não consegue se livrar disso. Será que na nossa sociedade tem esse que só trabalha? Só acende o Porsche sem parar, porque ele não tem tempo nem de pensar? O trabalho mecânico cumpre regras, não vive mais. Seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. É o único, contudo, que não me parece ridículo. Talvez seja porque ele cuida de outra coisa, não de si mesmo. Gente, olha isso aqui é filosofia pura. Socorro, Pequeno Príncipe. Ai, ai. Talvez seja porque ele é o único que está cuidando de outra coisa que não seja ele mesmo. Nossa, isso é forte pra mim. Ele não conhece... Ah, tá. Aí chegou no 6º planeta. É um geógrafo. Gente, um rolê, o cara fica lá anotando e fala que a geografia é tudo, que a geografia é o máximo, ai, a geografia. Aí ele fala, ah, entendi, então onde que é o mar aqui? Aí fala, não sei. Onde que é o rio? Não sei. Onde que é isso? Não sei. Mas você não disse que tinha todos os mares? Então, mas eu só catalogo. Eu só estudo. Eu não sou o investigador. Eu não sou o explorador, eles chamam. Aí o Pequeno Príncipe acha tudo estranho. Dessa do geógrafo é muita coisa de a pessoa conhecer as coisas muito na teoria e não ter prática, sabe? Isso também faz parte da vida humana, né? Ele não conhece, só ouviu dizer, não tem experiências próprias. Porque às vezes ele pode, até se enfiar com a cabeça nos livros, ele sabe explicar tudo, mas ele não viu. Ele não viveu. Que também é essencial. Que Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe foi embora pensando em quem? Em sua flor. O 7º planeta, então, foi a Terra, onde ele encontrou o cara lá caído. E é aqui que toda a trama acontece. Gente, eu tô lendo o livro praticamente inteiro com vocês novamente. Eu sei que o vídeo tá ficando grande, mas eu não quis fazê-lo deixando passar essas partes bonitas que envolvem tantos temas lindos. Então, vamos lá. Quando ele chega à Terra, primeiro ele chega na África, né? Então tá o deserto, ele não vê nada, então ele anda. E aí a primeira pessoa que ele encontra é uma cobra. E ele conversa com a cobra e tal, uma serpente. E aí ele fala, tive problemas com uma flor. Ele tá meio que fugido. Sabe aquela dor de cotovelo, assim? Aquela flor tão linda, tão perfeita. Aí a serpente conversa com ele e tal, assim, um tom meio traiçoeiro. E aí, tá. Quando ele entra em um determinado espaço, gente, pasmem, ele fica chocado porque ele vê um monte de rosa. No planeta dele, aquela rosa era única. E aí ele chegou aqui e ele viu milhares iguaizinhas, pelo menos 5.000. Ele deita, se debruça e chora porque aquela rosa era única. E ele achava que não existia outra. E no planeta dele, efetivamente, não existia outra. E quando ele viu aquele tanto de rosa, ele fica assim, meu Deus, quem são vocês? E ele fala com as outras rosas. E elas falam, somos rosas. E ele se sentiu imensamente infeliz. Sua flor afirmara que ela era a única de sua espécie no universo. Eis que ali havia mais de 5.000. Meu Deus, se ela tivesse ali, ela ia morrer de vergonha. E aí, gente, de repente, ele encontra a raposa nesse dia de tristeza aí.
Ele deitou na relva e chorou. Ai, gente, quando chega essa raposa, pelo amor de Deus, nossa. Ai, eu quero entrar nesse livro. Meu Deus. Foi quando apareceu a raposa. E a raposa deu bom dia, tarará, 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 quem é você? Nananana. Aí, de repente, a raposa disse assim, me cativa. Aí ele fala, o que você quer dizer com cativar? Você não é daqui, o que procura? Procura um homem, disse o pequeno príncipe. O que você quer dizer com cativar? Aí ela fala assim, cativar é uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Me cativem. Ai, gente, como é lindo. Como tem a ver com Bauman, como tem a ver com modernidade líquida. Como você vai arrasar nessa redação usando o Pequeno Príncipe Bauman, sem dúvida. Tenho certeza disso. Criar laços? Claro, disse a raposa. Para mim, você não passa de um garotinho igual a 100.000 garotinhos. Eu não preciso de você e você tampouco de mim. E para você, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 raposas. Porém, se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será único no mundo para mim. E eu serei único no mundo para você. Ah, gente, não dá. É um livro de amor, não dá. Como falta amor no mundo. Como quando a gente deixou de amar para contar, para pensar no poder, para pensar na vaidade ou para pensar no estudo e o que ele pode nos proporcionar. Basicamente é isso. Por que que a gente não pode amar e fazer todas as coisas juntas? Por que que a gente tirou o amor e substituiu por todas as outras questões? Não tô dizendo para ninguém viver só de amor. Mas é porque, para o tema do suicídio, se a gente tomar os diários e as cartas de quem tem pensamento suicida, a maioria das pessoas vai escrever que pelo menos nessa hora ela foi notada. Como a Hora da Estrela em Clarice Lispector, né? Ela é vista só quando morre. Então, na verdade, o que a gente quer durante toda a vida é ser cativado, é estar no meio de 1 milhão e ser único para alguém, né? Nesse momento, o Pequeno Príncipe, ele ficou tão acalentado porque ele lembrou da sua flor e ele falou, existem milhares, mas aquela flor é única para mim. E que amor bonito, né? E que amizade bonita, porque ele se tornou amigo da raposa. Só conhecemos as coisas que cativamos, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram coisas prontas nos comerciantes. Mas como não existem comerciantes de amigos, os homens não têm mais amigos. Sequer um amigo. Cative-me. Então, a gente tem um potencial transformador e de reinvenção muito grande. Quando Bauman alerta sobre a modernidade líquida e sobre a liquidez dos laços, é porque a gente precisa de emancipação e conhecimento para que a gente volte a cativar e ser cativado. Porque esse é o grande sentido da vida, da existência. E é lindo, isso aqui vira frase clássica de amor, porque ele fala bem assim: se preferível, venha sempre na mesma hora, disse a raposa. Se vier, por exemplo, às 4 da tarde, começarei a ficar feliz a partir das 3. À medida que a hora avançar, me sentirei mais feliz. Às 4, já estarei agitado e preocupado. Descobrirei o preço da felicidade. Então é muito bonito, né? É cheio de frase linda. Ah, é lindo, gente. Tem de ler várias vezes.
E aí eles se tornam amigos. E aí fala assim: assim o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando chegou a hora da partida, disse a raposa, vou chorar. Culpa sua, disse o pequeno príncipe. Eu não queria lhe fazer mal, mas você quis que eu te cativasse. Ai, gente, é muito fofinho. Nossa, meu Deus, tudo na minha vida. Aí ela fala assim, aí ele fala, você não ganhou nada com isso, agora vai ficar aí chorando. Ela, não. Eu vou lembrar quando eu olhar para o trigo dos seus cabelos. Aí aqui tem a ideia da saudade, do amor, para tema subjetivo, muito bonito. E a ideia do você se torna para sempre responsável pelo que você cativa. Vai chegar agora, galera, a frase que o povo tatuou aí. Vocês não têm nada a ver com a minha rosa, vocês ainda não são nada, disse-lhes. O príncipe foi rever as rosas. Ninguém as cativou, vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Ela não passava de uma raposa igual a 100 outras, mas ela virou minha amiga e agora ela é a única do mundo. Se torne único do mundo, escrita única. Ó, que bonito, por isso que é, né? Bonito. Impossível morrer por vocês, né? Vai estar sempre lembrando daquilo. E ele fala da rosa dele. Ela é a mais importante. Ela é mais importante que vocês todas juntas. Pois foi ela que eu reguei, foi ela que eu coloquei uma redoma, foi ela que eu protegi. É lindo. Ela que é a minha rosa. Gente, fofocas. Dizem que ele e a esposa, o autor, tiveram um relacionamento muito intenso, ele francês, ela era uma mulher latina, então ele nessas viagens, parece que casos aí de traição, e ele escreve esse livro depois fazendo alusão à rosa e fala que eu posso ter milhares de mulheres, mas você é a minha rosa. Esse é o amor verdadeiro da minha vida. Eita ferro, paixão, hein? Chamar o sertanejo da sofrência. É muito simples. Só enxergamos com o coração. Gente, essa raposa é tudo na minha vida. O essencial é invisível aos olhos. Quem busca a verdade de outra forma, de certa forma é cego. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe. Foi o tempo que você passou com sua rosa que fez da sua rosa tão importante. Foi o tempo que eu passei com a minha rosa, ele repetiu. Somos sempre responsáveis pelo que cativamos. Você é responsável por sua rosa. E ele escreve, ele repete, sou responsável por minha rosa. Aff, que bonito. Depois ele vai procurar, né, o espaço da volta dele, ele chega a uma ferrovia, aí tem trens indo e voltando, ele fala com o controlador da ferrovia, que aquelas pessoas estão andando tanto, correndo tanto naquele mundo lá muito doido. Aí ele fala assim, eles não estão satisfeitos onde estavam? Aí o cara responde, nunca estamos satisfeitos onde estamos. Isso aqui também é muito forte, que ele quer colocar que a gente nunca está feliz no lugar em que se está, que é sempre ter outro lugar, que é sempre outro tempo. Tem até a ver com a aula que a gente tem no nosso curso sobre um tema que caiu na UNB, que era o cotidiano da vida e da morte, em que a gente vai falar bastante sobre isso, sobre imputar a felicidade para um lugar, um tempo que a gente não tá, que é característico da vida humana. É um livro filosófico da alma humana que fala de amor, basicamente é isso. E ele fala, não, a gente tá correndo para a economia de tempo. Gente, a ideia do tempo também é muito forte. Anos seguidos o tema tempo foi tema na UNB, foi tema na USP, enfim, também é uma relação muito forte. A gente deixa de cativar e de pensar subjetividades, porque a gente está correndo com relação a esse tempo. E aí chega o momento que ele tem de se despedir também do piloto, tal. E é como se ele fosse picado pela cobra. Ele vai falar, olha, meu corpo é só uma casca, é muito pesado, eu vou para outro mundo e eu vou virar uma estrela e você não chora. Ai, gente, é muito... E aí
Ele fica ali, o piloto tenta salvar ele e tal, e fala: como eu vou ficar longe de você? Então eu vou ser uma estrela. Toda vez que você olhar para a estrela, você vai lembrar dos sininhos risonhos. É linda a história de uma amizade, e aí ele vai embora. O universo não é mais o mesmo. Se num determinado lugar não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos, sim ou não, comeu uma rosa. Porque ele vai ficar, será que o carneiro comeu a rosa? Porque ele não chegou a desenhar o negócio de focinheiro pro carneiro. E ele foi atrás da rosa e não se sabe onde que tá esse pequeno príncipe, essa rosa. A gente só sabe que ele cativou o nosso coração. E ele trouxe um invisível que é muito bonito, que é muito singular. E ele falou sobre as subjetividades humanas. E ele veio para mostrar pra gente que a gente, assim como versa o Zygmunt Bauman, a gente não pode se render à liquidez e às quebras dos laços e das relações. Então esse livro ele vai ser incrível para temas subjetivos, para quem vai fazer FUVEST, para quem vai discutir saudade, felicidade, amor, enfim, temas subjetivos, mas também para quem vai fazer o Enem. Porque os comportamentos humanos modificam os comportamentos sociais. Então eu espero que vocês tenham gostado muito do Pequeno Príncipe, esse livro infantil, adulto, filosófico, que é tão importante mundialmente. Beijos, cative-me!